temos pregado temos trazido muitas palavras, vários títulos, várias palestras de vários assuntos. Porque a graça, como nós falamos, ela é subdividida em fundamento, subdividida em edificação e a sobre-edificação. São 3 partes que a graça inclui. E em cada parte dessa existe matérias que Deus vai trazendo, e tanto o que lançou o fundamento como o edificador e o sobre-edificador vai recebendo as instruções e vai passando para a igreja. E quando eu falo igreja, eu não digo só nós aqui, mas é um grupo de pessoas, que eu creio que é uma quantidade bem maior do que essa, que, no entanto, nós enviamos isso, né, pelo WhatsApp, mandamos pelo blog, enviamos para o YouTube, né, são vários canais, meios de comunicação que nós lançamos. E todos esses que recebem essa palavra fazem parte dessa igreja. Fazem parte dessa igreja. Apesar de não estão ainda congregando conosco, mas estão recebendo a instrução. E à medida que eles vão recebendo essa instrução, essa palavra vai cortando. Então é importante que saibamos em que tempo estamos da graça. Nós não temos que saber que não estamos só debaixo da lei, mas debaixo da graça, mas temos que saber dessas divisões. Porque uma vez você compreendendo essas divisões, você vai entendendo o seu proceder para cada etapa dessa. Eu sei que Paulo tinha o seu apostolado, que no entanto ele fala sobre isso lá em Romanos, né? Graça e apostolado, de quem recebemos graça e apostolado, e ele recebeu de quem? De Jesus, o ressuscitado. E o ressuscitado explicou para ele, quando ele estava no seu tempo de carne, qual era o apostolado dele. E Paulo sabia que uma vez ele, como apóstolo, tinha o seu apostolado, que quer dizer o quê? O seu proceder, seu estilo de vida, andando debaixo da graça. Porque você, debaixo da graça, não pode dizer que você é só da graça. Sim, você deve falar que você está na graça. Mas te é exigido, tanto a ti como a mim, um proceder, um caminhar debaixo dessa graça. E quem traz é quem? O apóstolo. Ele que traz. Como é que você vai proceder? O que você vai falar? Como você deve levantar, como você deve deitar, através do quê? Da instrução, da matéria que é dada nessas 3 etapas da graça de Deus. Certamente Jesus tinha uma fórmula de vida que os apóstolos que seguiam ele, os discípulos seguiam ele, o povo que seguia ele, tinha que ter também. Depois o apóstolo Paulo também, todos tinham que imitá-lo. Ele não diz, sejais meus o quê? Imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava falando ser imitador naquele tempo, porque ele estava vivo, e ele tinha um estilo de vida, e chamou toda a igreja para imitá-lo no seu proceder. Como que você deveria agir diante das circunstâncias? Como você deveria viver diante dos problemas que têm as vidas, diante das inimizades, diante da família, ali no seu trabalho, com seu amigo, com seu vizinho. Tudo isso tem no contexto da Bíblia e é de acordo com o apostolado do apóstolo. Porque senão, abençoado, sabe o que acontece? Quando não tem autoridade para estabelecer o estilo de vida, a graça vira uma confusão. Vira uma confusão, abençoado. Você sabe por quê? Porque não há limites. E como a graça te dá muita liberdade, não é isso? Não dá? Você não tem pecado. Você não tem diabo.
você não perde a sua salvação. Pô, como é que faz? Então eu posso fazer o que eu quiser, e eu falo, pode. Por quê? Tudo te é lícito. Mas quando você ouve a voz de Deus na vida do apóstolo, você congrega e começa a receber um estilo de vida para você aproveitar melhor a tua liberdade. Não é para castrar a sua liberdade, não. Igual, por exemplo, o sistema, ele é muito cruel. Ele chama as pessoas para irem para a igreja e uma denominação onde tem uma teologia, porque cada denominação tem a sua teologia e tem o seu estilo de vida. A gente vê pelo sistema, olha aquelas igrejas mais tradicionais e aquelas mais pentecostais. Você vê, não vê? Os estilos de vida. Aquelas pentecostais, elas costumam dizer que eles são mais santos do que os outros. Por quê? Porque eles não cortam o cabelo. Não põem calça comprida. As mulheres, né? Não depilam. Não usam perfumes, não usa. Então ela acha que aquele estilo de vida é o apostolado da igreja deles, que é chamado os usos e costumes, e aquilo que vai levar elas para o céu. Os homens não podem fazer isso, não podem fazer mais aquilo, tem que andar de uma forma obrigatoriamente dita pelo regime da igreja. Então, cheio de proibições. A graça, ela te dá toda a liberdade, mas ela diz que é graça e apostolado. Você deve entrar debaixo da graça e do apostolado, do estilo de vida, para você aproveitar melhor a tua liberdade. Não é para te castrar. E lá eles castram a liberdade das pessoas. Olha, tem igrejas que você não vai para o cinema. Tem igreja que você não pode televisão, não pode sentar num bom restaurante, num barzinho, não pode. Não pode tomar um tragozinho ali, de alguma bebida que faz bem, porque bebida é alimento. Toda bebida é alimento, falando bebida boa, é alimento. Quando eu sei usá-la, quando eu não sei usá-la, o que ela é? Veneno, destruição. Assim também é a comida. Quem não sabe usar bem a comida, o que acontece com ele? Ele fica obeso, ele fica cheio de doença, porque ele come muito, que é chamado glutão. Então é a mesma coisa. Então o que acontece? Você e eu precisamos do apostolado, porque debaixo desse apostolado, você vai aproveitar de tudo, mas com quê? Sabedoria. Porque dentro disso há um fruto do Espírito chamado o quê? Domínio próprio. E quem te dá o domínio próprio? A palavra. Quanto mais você enche da palavra, mais domínio você tem. Aí você vai aproveitar de tudo, mas com quê? Sabedoria. Você vai saber usar aquilo e aquilo não vai te prejudicar, pelo contrário, vai melhorar mais a tua vida. Os crentes, nossos irmãos, infelizmente eles são proibidos de fazer muitas coisas, sabe por quê? Porque dizem o sistema, os seus líderes pastores, eles dizem o seguinte: não vão deixar eles fazer isso não, porque senão eles vão enveredar por isso. Aí eles proíbem as pessoas, eles não educam as pessoas. Você não pode proibir, você tem que o quê? Educar. Fazei tudo com o quê? Decência e ordem. Tudo com decência e ordem. Se não há decência e ordem, vira o quê? Libertinagem. E a pessoa paga pelo ser libertina, ela paga por isso. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, nós temos graça e apostolado.
Graça e apostolado. Nós sabemos andar debaixo da graça. Eu vejo pessoas que não sabem viver debaixo da graça. Porque eles andam o quê? Libertinamente. Então, eles usam a graça, a liberdade para o quê? Para a libertinagem. E tudo tem o seu efeito. Né? Não é verdade? Tudo tem o seu efeito. Então, nós estamos debaixo da graça, abençoado, mas nós temos um proceder debaixo dessa graça. Onde as pessoas têm que ver em nós o quê? Fruto da graça. Você não é proibido na graça de nada. Você pode fazer o que você quiser. É o que Paulo diz. Mas ele diz que nem tudo te convém, nem tudo edifica. Quer dizer, fica bonito, nem tudo. Então, nós temos olhos sobre nós, e eu acho até bom, porque esses olhos nos afinam. Não é verdade? Nos afinam. As pessoas dizem, você prega a graça e você está desse jeito? Então nós passamos, se você transmite, veja bem, não é que eu estou te proibindo, estou te educando. Né? É o que a palavra diz. Fazei tudo com decência e ordem. Como que você pode pregar uma graça aqui, mostrar uma palavra bonita, igual nós temos, uma palavra bonita, que edifica, as pessoas batem palma, e depois ver eu e você meio torto? Você pode estar meio torto? Pode, porque você está salvo. Não tem problema nenhum. Mas a minha palavra perde o efeito. Então, às vezes eu ganhar aquela pessoa para a graça, pode ser que eu a atrapalhe. E a palavra diz que nós não podemos ser o quê? Pedras de tropeço. Erramos? Sim. Como? Quem falar que não erra aqui, já está transformado. Então, você já nos ensina, então. Errar, nós erramos. Erramos. Porque nós ainda não recebemos nosso corpo glorificado ainda, como nós estamos ativos para recebê-lo, mas ainda não recebemos. E se não recebemos, então vamos cometer erros. Mas que os erros sejam notados por nós mesmos. Esse que é o bonito. Não é assim que Paulo diz? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Prova-se o homem a si mesmo, para ver se estás aonde? Na fé. Porque a palavra instrutiva é essa, que o justo viverá por fé. Quer dizer, andando na fé. Quer dizer, ouvindo a palavra e praticando a palavra. E quando nós cometemos um erro, nós temos que reparar esse erro nós mesmos. Nós mesmos reparamos os nossos erros. Não precisa que ninguém aponte para nós. E quando apontar, você diz, já sei. Esse que é o bonito. Não te pega de surpresa. Rapaz, já sei, cometi essa falha mesmo. Você me perdoa aí, companheiro. E que eu puder fazer para reparar, eu estou aqui. Esse que é o bonito da graça. Vocês vão falar, opa, eles são da graça, porque eles são humildes. Porque tem gente que erra, e o que ele fala? Quero nem saber, rapaz, erro mesmo, isso é problema meu, não é seu. Não fala assim? Ele é tupetudo. Então, esse aí está desqualificado para o apostolado. Ele está desqualificado para o apostolado. Então, certamente, ele não vai receber os benefícios que a graça tem para ele, para aquela pessoa. Por quê? Porque ela está, o quê? Em rebelião à palavra, ao apostolado. Por isso que aqui nós disciplinamos. O que é disciplina? É te reeducar. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos falando, eu estou reeducando a amada, para que ela ouça
processa aquilo na mente espiritual e parte para a prática da vida. Porque a graça foi feita para praticar aonde? Na terra, com o nosso corpo. Porque a Bíblia foi escrita para quem está na terra. Quem está em nuvem de testemunha precisa de pregação mais, ele ouve, mas ele não precisa mais. Para o apostolado não precisa mais. Porque ele não tem mais esse corpo. Então a Bíblia foi escrita para vivermos na terra, abençoados. Então Paulo diz que é graça aí, de quem obtivemos graça e apostolado. Então você está aqui para andar debaixo de um apostolado. E isso é importante, você vê Cristo aqui, na frente, te educando, ou reeducando, para você e eu, no processo da graça, recebermos o melhor de Deus na nossa vida. Aonde? Aqui na terra. É aqui. Porque lá no céu, ou nos céus, ou na nuvem de testemunha, você já recebeu tudo. Você já vai ser preparado para receber o seu corpo espiritual na terra e reinar para sempre com o Senhor em vida. Assim é? Então, o título da nossa palestra hoje é A Palavra. Não tem melhor do que esse. Que está baseado aí no livro de Hebreus 4, 12 e 13. Vamos observar aqui, abençoados. Por quê? Eu gosto sempre disso. Para quê? Por quê? Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Ela funciona. Ao apostolado aí. A palavra é a graça. O eficaz é o quê? O apostolado. E você precisa entender isso. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medula. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando a palavra é ministrada, sabe o que é que ela faz? Ela saca o seu interior. E no proceder, você comete coisas, talvez erros, que estava escondido, que até um dia você apontou, falou, ih, aquele cara lá, eu não sou igual a ele não, rapaz. Eu não sou igual a ele não, que é isso, não faço isso aí nunca. No andar da graça, ele cai numa dessa e fala, pô, caramba, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim, não, eu sou capaz de fazer isso. Tudo é situação. E a palavra, ela saca isso aí, para você saber o que te combate interiormente. Para você ser mais do que vencedor. Você só consegue derrotar o seu inimigo quando você o conhece bem. Se você não conhece bem, você pode ser pego de surpresa. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, no quê? Qual presença? Da palavra viva e eficaz. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então a Bíblia nos chama a isso, a uma prestação de contas. Não diz o Senhor, todos compareceremos diante do tribunal de Deus, para que cada um responda tudo aquilo que ele fez por meio do corpo. Ah, isso é tremendo. Quando você sabe disso, quando eu sei disso, eu ando mais prudente. Como eu disse para os irmãos, você vai cometer erros. Não tem como fugir disso. E não é porque você tem 1 ano, 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos de graça, você vai continuar cometendo. Lógico que você vai acertar mais do que você erra, na medida que você cresce na graça e no conhecimento. Cada vez que você é instruído, você recebe mais. Você consegue entender mais e ser mais dominador da tua carne, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Então nós vimos Deus atuando agora debaixo da graça. Um dia ele atuou
debaixo da lei, não é isso? E agora ele age aonde? Na graça. Então, você vem ao centro educativo para aprender isso. Eu sei que quando você sair daqui, você vai ser mais vigilante. Bem mais vigilante. No seu proceder, no seu deitar, no seu levantar. Isso vai ecoar quanto tempo na sua vida? Tem uns que ecoam 2 horas, 3 horas só. Porque logo quando ele sai, ele esquece tudo que ele ouviu. Tem outros que demoram 2 dias, 3 dias, outros 1 semana. Porque tem um temor e sabe acolher melhor a palavra com sabedoria na sua mente. E quando eu envio o zap para ele, ele ouve lá 1, 2, 3, 4 vezes, porque ele está o quê? Procurando agradar a Deus e não a si mesmo. Então, essa palavra abençoada, ela é eficaz, ela é poderosa. Assim é? Você recebe assim? Abapado. Então, Deus atuou nos 2 pactos, lei e graça. A lei foi boa? Lógico. Se ela não fosse boa, nós não estaríamos aqui. Ela preservou um povo, chamado judeus, chamado israelitas. O judaísmo preservou eles para que Cristo nascesse na lei. E Cristo nasceu na lei, mas foi profetizado por Moisés, por Abraão, pelos profetas. Então ele manifestou, porque esses homens vieram no seu tempo da lei, fazendo esse dia chegar. E ele chegou. Assim é? Então a lei é maravilhosa. Diz Paulo, o nosso apóstolo, lá em Gálatas 23, Gálatas 3, de 23 ao 26, olha para você ver o que Paulo fala aqui. O que era a lei quando Deus agia pela lei. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob o quê? Tutela da lei. Sabe o que é um tutor? Aquele que toma conta de verdade. Porque atrás dele há um juiz que ordena e ele submete a esse juiz. Então, estávamos sob a tutela da lei. E nela, encerrados. Quer dizer, presos. Para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então, preservou-se o povo judeu, o povo de Deus na lei, para uma fé. Quando ele fala fé, quando Paulo fala fé, Paulo fala sobre o quê? Palavra. Porque a fé vem por ouvir o quê? O Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Então, toda vez que fala fé, nós falamos de palavra. Porque o que se fala de fé aí fora é um troço místico. Um troço místico. Você tem fé? Tenho muita fé em Deus. Eu busco, rapaz. Eu ajoelho, eu ponho a boca no pó, eu clamo. Peraí, isso não é fé, abençoado? Você está enfesado, mas fé você não tem. Porque a fé é a palavra. Paulo diz, a fé da palavra, ou a palavra da fé. Toda vez que fala fé, lembra-se, palavra. Palavra. A fé é a palavra. A palavra é a fé. Assim é? Então ele vem dizendo, de futuro haveria de revelar-se o quê? Essa fé. Qual fé? A graça. A graça é uma fé. De maneira que a lei nos serviu. Eles dizem, muitos deles, que nós negamos o Antigo Testamento. Não. Eu digo que não negamos o Antigo Testamento. Pelo contrário, glorificamos a Deus pelo Antigo Testamento. Pela lei de Moisés, pelos 613 mandamentos. Como louvamos? Por quê? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo.
Então, na lei se profetizava Cristo. Tanto o Cristo de Jesus de Nazaré, como o Cristo ressuscitado e manifestado no apostolado de Paulo e de Dr. José Luiz. Então, nós glorificamos isso. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Justificado significa o quê? Inocentado. Não tem pecado mais. Você já é inocentado, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestou e tirou o pecado. E ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, não existe mais pecado para nos conduzir, para nos condenar, para nos massacrar, não existe mais. Então, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao quê? Ao aio, que é o quê? A lei. Então nós somos obedientes à palavra. Nós não estamos mais submissos à lei, subordinado a ela nas suas práticas legalistas. Porque você só identifica um homem da lei quando ele tem aquele gorrozinho que se chama, como é que é o nome mesmo? Quiçá, né? Quipá. Ali, um judeu ali, quipá, é um judeu, guardador da lei. Ele está subordinado ao aio. Ele é desobediente à graça, à manifestação de Deus na graça. Você vê um camarada ali fazendo isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ele está submisso ao aio. Você vê uma pessoa fazendo sacrifícios, indo para os montes, passando noitadas, orando, gritando, com boca no pó, batizando, pedindo perdão pelos pecados, sacrifício, fazendo um trabalhozinho, outro ali. Ele está subordinado ao aio, à lei, que não pode cortar cabelo, não pode passar uma maquiagem, não pode ir num restaurante, num barzinho, ou num cinema, ou ir à praia, para se divertir. Ele está debaixo do aio, ele está subordinado ao aio, está subordinado à igreja deles, ao pastor, ao sacerdote, porque eles não são pastores. Eles têm uma leve aparência do judaísmo. Então, o judeu não tinha pastor, o judeu tinha o quê? Sacerdotes. Então, esses que dizem ser pastores não são pastores, eles são sacerdotes, porque eles são conduzidos pelo aio, estão subordinados à lei e com seus mandamentos. Então veja bem, amados, a palavra veio e eles não souberam dividir lei e graça, graça e lei. Estão ainda subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo identifica aqui os filhos de Deus. Ele diz, porque todos vós que estão me ouvindo, sois filhos de Deus, mediante a fé, quer dizer, justificado pela fé, pela graça, que veio depois da cruz, dada ao apóstolo Paulo as suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós vimos que Deus atuou na lei, mas agora está atuando aonde? Na graça. Lá no Romanos 6,14, Paulo ainda diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E a lei foi o aio que nos conduziu até a graça, até Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. Hoje a lei é viva e eficaz? Não. Porque nós não estamos mais subordinados a ela. Porque a lei o quê? Acabou. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo.
Então você tem que saber que você já está justificado. Pelo quê? Pela graça. O que quer dizer isso? Você entendeu a graça em 3 etapas: fundamento, edificação e sobre-edificação. Você ouviu as matérias do fundamento, você ouviu as matérias da edificação, agora está ouvindo a matéria da sobre-edificação, que é a última etapa. Por isso que aqui chama o quê? Centro educativo. Aqui está te educando, ou melhor, reeducando, porque nós éramos educados espiritualmente, como recebemos esse corpo e nascemos debaixo da lei, não da lei, mas da apostasia, né, podemos dizer assim. Quando nascemos, crescemos ignorantes da graça, porque quando nós nascemos, recebemos o quê? A religião, a apostasia, que nos emburreceu. Ficamos meio burro, meio ignorantes da nossa verdadeira identidade. Mas vindo a graça, ressuscitou o que? O nosso espírito. E agora nós estamos sendo o quê? Reeducados. Diga, eu estou sendo reeducado. Para viver uma vida abundante com o Senhor. Aonde? Na terra. Porque Deus te fez nascer aqui para você viver bem aqui. Para eu viver bem aqui. Assim é? Então, abençoados, o que é a palavra? É importante. Nós vamos ver aqui, né, em João 1. Eu falei 1 e 1 e 14, você colocou só o 14. Tem lá 1 também, 1,14. Mas tudo bem. Aqui vem dizendo, João 1, ele diz que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne. E quem era o verbo? Deus. Então Deus é o quê? A palavra. Olha, abençoados, isso aí é muito sério. Nós temos que saber que a palavra que você está recebendo é Deus. Para o quê? Para a instrução. Para um apostolado. Deus quer mudar a nossa maneira de viver, porque desde quando nós nascemos até receber a graça, andávamos indiferentes com Deus. Éramos inimigos de Deus pela ignorância. Não sabíamos quem nós éramos. Mas a palavra que é Deus agora começou a ser ministrada onde? Na mente. A vossa mente é o teu o quê? Espírito. E a palavra é recebida pelo Espírito, que é a nossa mente. É esse entendimento que você está tendo aqui. E o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra vira o quê? Ser humano. Você está vivo é porque Deus falou que nós íamos ser multiplicados na terra. Não falou com Adão? Adão e Eva, quando teve filhos, e multipliquem. Então Deus falou, e assim aconteceu. E você é essa multiplicação que Deus disse lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. Você é essa multiplicação. Então você é um quê? Um Deus na terra. Não é o que diz lá em Salmos 82, 6? Vós sois o quê? Deuses, porque sois filho do Altíssimo. Então é a palavra que está encontrando espaço na tua mente, que vai fazer você sentir Deus. Então o apostolado vai vir sobre você vai ter um estilo de vida diferente. E o estilo diferente de vida é manifesto aonde? Pelo que eu e você falamos.
O que você está falando, o que eu estou falando, está impressionando o povo ou nós temos a mesma didática do que eles? Falamos a mesma coisa que eles. Fomos surpreendidos mais uma vez aqui em Minas Gerais com esse tsunami aí. Tivemos aí mais uma tragédia aí pelas grandes empresas, e matou gente que não é brincadeira. O que você falou quando você ouviu isso? O que veio na tua mente? Espera aí. O que veio na tua mente? Porque é o primeiro impacto que manda, depois você pode até corrigir, mas o primeiro impacto que manda se você está andando no espírito ou na carne. É o primeiro impacto. O que veio? O que você entendeu disso? Qual é a instrução que nós temos disso? Debaixo da graça. As pessoas, eu creio que muitos que ainda não receberam o evangelho ou que não se tornaram crentes, alguns crentes disseram, misericórdia, que isso? Sangue de Jesus sem poder. Está amarrado, demônio. Veja bem. Olha, apostolado é isso, abençoado. Olha aqui, ó. Apostolado é isso. Se você está crescendo na graça e no conhecimento, e está enriquecendo a tua mente com a graça de Deus, você e eu não somos pegos de surpresa. Não é pego. Qual é a primeira impressão? É essa que você está andando. Quando veio aquilo, o que você falou? Você desesperou, angustiou, falou mal. Lógico que nós temos um juízo espiritual e um juízo natural, lógico. Nós estamos na terra. Mas o primeiro tem que ser o espiritual. O primeiro juízo tem que ser o espiritual para quem está andando na graça debaixo de um apostolado. Debaixo de um apostolado. Porque enquanto você não andava, você certamente falou muita besteira, mas agora debaixo da graça não. Eu lembrei logo da edificação, que a terra encheria de cadáveres, porque isso está profetizado, se não me engano, por Isaías. Se não me engano. Que a terra enche, um dos profetas disseram isso, que a terra encheria de cadáver. E como se enche de cadáver? Morrendo, não tem outro jeito. Mas Deus vai fazer isso? Se ele falou que a terra encheria de cadáver, como é que enche de cadáver? Morrendo, só é cadáver quando morre. E quando se falou isso, falou-se que a terra encheria e as pessoas tropeçariam nos cadáveres. Não é o que está acontecendo, abençoado. Dói. Lógico. Eu tenho a minha parte humana também. Mas convém agradar a Deus e não aos homens. Destruição. Então veja bem, nós precisamos, abençoados, de termos essa graça e o apostolado, que é o que? O procedimento que você e eu temos diante das situações da terra. Você não pode andar pela carne, você tem que andar pelo Espírito, porque essa é a ordem. Lá em Gálatas 5, Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? O desejo da vossa carne. A carne quer chorar. A carne quer combater e fazer o mesmo que a tragédia fez matando. Você quer matar o diretor daquela empresa? Mesma coisa. Qual a diferença? Então está todo mundo na carne. E se está todo mundo na carne, todos estão o quê? Inimigos de Deus.
todos estão inimigos de Deus. Quem está ganhando aí? Ninguém, todo mundo está perdendo. Então há um remanescente da graça que sabe se conduzir pelo apostolado. E não fala besteira. Lógico, você tem a sua natureza humana, e a natureza humana, ela sente as dores. Mas convém agradar a Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Eu ainda continuo com Deus e com a sua palavra. Porque eu sei que ela é o quê? Infalível. E a dos homens não presta para nada. Não presta para nada. Então, abençoados, então a palavra é quem? É Deus. Se Deus falou, vai acontecer. E você tem a palavra de Deus. E a palavra diz que você é um abençoado com todas as bênçãos. Você é próspero. Você é enriquecido. Você está curado e sarado pelas chagas de Cristo. Você é um Deus, você é um predestinado. Você é mais que vencedor. Você é o próprio imagem de Deus na terra. Vós sois deuses. Porque sois filhos do Altíssimo. Então, nós temos muitas questões a nosso favor. E nós temos que mudar essa natureza com o quê? Ouvindo graça e o apostolado. Você tem que ter o mesmo proceder do apóstolo. Porque aí você passa a ser imitador de Deus. Porque Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo era quem? Deus na terra. O verbo que se fez carne. E ele faz carne aonde? Em um corpo. E ele passa a ser o modelo da igreja. Ele passa a ser o modelo da igreja. Assim é, abençoado? Paulo diz que esse verbo é também o quê? Poder de Deus. Vamos lá. Romanos 1,16. Ele vem dizendo, pois não me envergonho do evangelho. Aqui tem uma chave tremenda. Quando ele diz, escuta aqui, abençoado. Pois não me envergonho do evangelho. Quer dizer o quê? Ele não nega a sua natureza. Ele não deixa de imitar a Cristo. Ele não se envergonha. Todos estão falando, que é isso, e você está dizendo outra coisa. Ele diz, você quer ser diferente de todo mundo? Ele falou, não, eu estou seguindo um apostolado. Aí ele diz, mas você é louco, você pode me chamar de que você quiser. Mas eu tenho um apostolado e não me envergonho do evangelho. Se o evangelho diz que a terra encherá de cadáver, o que eu posso fazer? Simplesmente concordar com ele. Porque se eu não concordar, vai acontecer a mesma coisa. Eu não vou impedir Deus. Ninguém impede Deus. Ninguém, abençoado. Não tem como. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, essa palavra, ela é para a nossa salvação. Você não cair nos mesmos erros que os homens caem na terra. E quando erra, tropeça e machuca. E as pessoas, com isso aí, eu conheço pessoas que estão sofrendo amargamente com isso. São pessoas muito almáticas, sentimentais. Mas que isso? Eu estou passando mal. Me leva para o hospital. Pô, então peraí. Que domínio é esse? Não tem sentido. Que Deus é esse que eu sirvo, que não me deixa sentir bem, mesmo em meio às tragédias? Eu tenho que me sentir bem no meio das tragédias. Eu sinto a perda, lógico, eu sou um ser humano também. Mas eu tenho que submeter ao apostolado de um procedimento onde eu vejo as pessoas passando pelo que elas estão passando, porque também está escrito, aquilo que o homem semeia, ele colhe.
enterra os seus próprios mortos. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê nessa palavra? Então você está salvo. Porque você tem anjos que quando você fala, eles identificam que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus foi dada uma ordem, que nos proteja em todos os nossos caminhos. E nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, eu tenho que estar do lado de Deus, meu irmão, não do lado dos homens. Eu vou estar do lado de Deus, eu não mudo para o lado de lá, mas não. Eu tive lá há muito tempo, é ruim pra caramba. Não? A morte está rondando sempre na vida daqueles que não conhecem a graça de Deus, né? Sempre. Precisamos de entender bem isso para sermos revelados pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, vem o espírito de revelação. Como está lá em Efésios 1,17. Olha aqui. Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, então esse Deus é identificado por Cristo. Ficou bem claro. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio o Nazareno e agora o ressuscitado, esse é o Deus. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se você está nesse conhecimento dele, você tem sabedoria e tem revelação. E quem tem sabedoria e revelação, ele tem o fruto do Espírito, que é o amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele tem tudo nele. Tudo está nele, é o fruto do Espírito. Porque você recebeu a palavra com sabedoria e revelação. Você sabe como proceder na terra. Olha, todos nós passamos pelas nossas leves e momentâneas. Passamos, todos nós? Todos nós. Você sabe como se proceder diante disso aí. Quer o quê? Manter firme a sua confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Então você tem promessas de Deus tremendas na tua vida. E essas tragédias, seja elas quais forem, não podem nos tirar da nossa posição, andando debaixo do apostolado, congregando, semeando, fazendo a palavra correr. Você não para, porque você é um sábio e foi revelado pelo Senhor. E a revelação, meu irmão, ninguém que foi revelado distrai ou desvia dessa palavra. Então precisamos de entender isso aí bem, assim é? E devemos encher-nos de Deus. Enchei-vos do Senhor, enchei-vos do Espírito. Precisamos de estar cheio. Nós não podemos estar meio, nós temos que estar cheio. E quando nós enchemos, aí, meu irmão, não tem vazão para mais nada. Aí, em João 6:63, aliás, vai lá em Colossenses 1, Tiago, 3:16, devemos enchermos de Deus. E encher de Deus, você não pode fazer como o sistema instruiu. Como que o sistema instrui para você encher de Deus? Irmãos, hoje nós estamos na busca de Deus. Hoje vai ser o culto da busca do Senhor. O cara já é crente, segundo ele. Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Já foi para os montes. Foi batizado. Impuseram a mão sobre ele. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. E ele ainda vai no culto de busca de Deus. Caramba, que Deus difícil é esse de entrar numa pessoa. Não é verdade? É muito difícil. Ô irmão, nós vamos estar aqui no culto da busca de Deus. Vai ser uma semana buscando Deus. Só, pô, caramba. Ou você é grandão pra caramba, ou Deus não está nem aí para você. Porque Ele não consegue te encher nunca. Isso são heresias que estão assolando o povo de Deus, levando eles à destruição. Desviando-os cada dia mais do Senhor. E Paulo diz aqui que, como
Cristo diz lá em João, que Deus é o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus é o verbo. Então, para você encher de Deus, você precisa de encher o quê? Da palavra. É o que Paulo diz aqui, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra está habitando em nós, ou ela entra e sai? Quando ela entra e sai, é quando umas coisas dessas nos é pego de surpresa. Te pega de surpresa. O que sai primeiro da tua boca? Se a palavra habita em vós ricamente, você tem uma expressão rica. Ou você não fala nada, só admira e vê que tudo está no controle de Deus, ou você fala alguma coisa que seja o quê? Debaixo da graça, para nós não sermos arguídos pelos anjos e pelo ministro, que quando prega te pega de surpresa, você diz, me pegou, me pegaram com calças na mão. Que eu falei? Bom, aprendeu, né? Que na próxima não erre mais. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quer dizer, habita ricamente Deus em vós pela palavra de Cristo. Quando você enche da palavra, você está cheio de Deus, meu irmão. Cheio de Deus, aí você é valente. Quando você está pobre da palavra, você está pobre de Deus. A sua vida espiritual responde contrário. Aí em João 6:63, olha aqui, ó. O Espírito é o que vivifica. O que é vivificar? Dá vida. É o Espírito que dá vida. Qual? O meu Espírito. O Espírito meu, que eu sou Espírito, não é Deus não. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Enquanto você anda na carne, eu ando na carne, não aproveitei nada. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Então, quando eles vão à busca de Deus ou à busca do Espírito, o sistema com os seus impostores, pastores, vamos buscar o Espírito, irmãos, vamos encher do Espírito. Aí eles começam aquela gritalhada e falam em línguas, buscando o Espírito, buscando. A palavra, aqui Paulo traz, aliás, Jesus traz, o seguinte, a palavra que eu vos tenho dito são Espírito. Então, se você quer ser cheio do Espírito, você tem que ser cheio do quê? Da palavra. Unicamente a palavra. Unicamente a palavra, que é o Espírito. Se você não tem a palavra, você não tem o Espírito de Deus preenchido em todas as áreas da tua vida. Assim é? Ah, papai, dura pregação, mas é a verdade. Em Efésios 5:18, o que ele diz? E não vos embriagueis com vinho. Então, bebida não foi feita para o quê? Embriagar. Não embriaga. Se você embriagar, você está fora. Você não é mais um cheio do Espírito. Na qual há dissolução. O que é dissolução? Vida estragada. Você está vida desgraçada. Mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, enchei-vos da palavra. Porque a palavra vai te dar domínio. Aqui nós não proibimos nada a ninguém, não é verdade? Aqui nós instruímos. Se eu sou fraco, numa coisa que eu sou fraco, o que eu tenho que fazer? Fugir da aparência do mal. Tem certas coisas que, para mim, um tempo, eu sou fraco. Sabe o que eu faço? Eu fujo dele. Você sabe por quê? Porque ele é mais forte do que eu. Eu tenho que entender isso e me afastar até eu crescer para vencê-lo. Aí o que acontece? Você e eu não somos envergonhados.
enchei-vos do Espírito. Isso aí você tem que fazer constantemente. Esse aí não é problema, mas esse você pode embriagar. Embriaga da palavra, que aí você está cheio dela. Aí você está fazendo a vontade de Deus. Assim é, abençoado. Então, Paulo é o nosso exemplo. Quer dizer, o apóstolo. Porque aqui ninguém conhece ninguém segundo a carne. Não conhecemos ninguém segundo a carne. Você conhecia Paulo como Paulo? Não, você conhecíamos Paulo como o quê? Apóstolo. O que é apóstolo? É o enviado especial de Deus para trazer a graça. O que é de Deus? O apóstolo. Porque o apóstolo é o quê? É um ministro de Deus enviado para trazer as revelações de Deus. E só que esse apóstolo, esse ministério, esse enviado, tem que ser alguém na terra. Um ser humano. Então Deus escolhe o ser humano e diz, apóstolo, entra nele. Pronto, acabou. Aí o homem começa a ser aquele que transporta o apóstolo. Porque apóstolo é ministério de Deus, abençoado. E é esse que traz o Cristo sobre ele na terra. Porque Cristo tem que ser apóstolo, e ele é apóstolo. Porque é nele que é trazido toda a palavra de Cristo para anunciar. Por isso que aqui ninguém conhece mais ninguém segundo a carne. Você não me conhece mais segundo a carne. Você me conhece como apóstolo. Isso não é um título simplesmente para ficar bonito. Não, abençoado. É bonito porque tudo que vem de Deus é bonito. Não é? Mas não é o homem. É o ministro, é o ministério. Se você entender, você vai receber do apóstolo. Paulo não diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Os próprios apóstolos de Jesus de Nazaré combateu o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles não poderiam aceitar o apóstolo em Paulo sem ter andado com Jesus de Nazaré. Porque eles ficaram presos ao corpo de Jesus de Nazaré. Os irmãos me entendem? Eles ficaram presos a Jesus de Nazaré. Então eles não reconheciam Paulo, muitos deles não reconheciam Paulo como apóstolo, porque falava coisa difícil de entender, não falava a mesma linguagem dele. Então um apóstolo é um diamante lapidado de Deus, que é entregue a um homem para ele fazer a vontade de Deus. Porque enquanto ele não tem essa identidade, ele não faz a vontade de Deus. Mas sim a vontade dos homens. Que é o quê? A religião. E aqui, Paulo, sendo o nosso apóstolo, quer dizer, aquele que nos ensinou no fundamento, quem é Cristo, disse, sejais, pois, os meus imitadores. Então você tem que imitar quem? Um apóstolo. Aonde está na vida de um homem, a qual prega as 14 epístolas dele, que Cristo trouxe a ele, e agora, através desse apóstolo, prega. Para que as pessoas recebam o quê? Graça e apostolado. Se você nega isso, você está negando o próprio Deus. Por quê? Quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. A uns ele deu para o quê? Apóstolos. Outros para pastores, evangelistas, mestres, profetas. Com vista ao aperfeiçoamento do santo. Você se sente um santo? Se você não tiver um apóstolo para te aperfeiçoar, você vai continuar um santo sem apostolado. Aí a sua vida vai ser um martírio. E você pergunta assim, por que eu sofro tanto? Porque não tem a submissão ao ministério de Deus.
aí a vida vira um engasga-lobo. Você não tem paz, né? Aí Paulo vem dizendo que é a vida de um apóstolo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, quando Paulo falou isso naquela época, meu irmão, foi uma pedrada para nós vendo isso. Porque sabe o que acontece, abençoado? É muito simples. Uma pessoa querer imitar aquele que já morreu. Porque todo mundo que morre, o que ele vira? Santo. Não é verdade? É. Todo mundo, quando morre, vira santo. Pô, e era ruim, morreu? Não era tão ruim assim também, não. Nós que somos mal. O homem já morreu, agora ele é um santo homem. Não é assim que as pessoas falam? Assim é, Paulo morreu, todo mundo fez ele santo, inclusive a Igreja Católica. Os crentes, tudo vê Paulo como santo, mas naquela época, eles chamavam ele de peste. Aonde Paulo chegava, chegou a peste aqui. Vamos matar esse homem. Hoje José Luiz morreu, eu já ouvi muitas pessoas falar, ele não era tão ruim assim não, eu queria até conhecer ele quando ele estava vivo. Antes queria matar ele. Todo mundo que morre, vira santo. Essa é a prática do homem. Mas quando está vivo, cutucando as pessoas com vara curta, as pessoas têm vontade de matá-lo. Então quando Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, isso aí foi um problemão. Foi um problemão dos grandes. Então nós precisamos, abençoados, de nos organizarmos na nossa mente. E ter a palavra como primazia. Ter a palavra como a primeira coisa na minha vida e na sua vida. Você tem que amar essa palavra de tal maneira que nada pode tirar você disso. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu esposo, nem teu filho, nem tua esposa. Ninguém pode te desviar disso, porque essa é a única verdade na terra. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão, porque ela é espírito e vida.